Eu chamaria essa história da rebelião à rebelião. Tem dois tipos de rebelião. Muito prazer. Meu nome é Raquel Rachevski Scapa, ou em hebraico Racheli. Eu nasci em Curitiba, Paraná, Brasil. Moro em Israel, na cidade de Kfar Saba. Cheguei a Israel em 1982, sozinha, com 16 anos. Mas vou voltar atrás no tempo. Vou levar você, amado, à linha do tempo. Brasil. Cresci numa casa evangélica, meu pai, sendo judeu, crê em Jesus, Yeshua. Ele é pastor, ele foi pastor de várias igrejas, não importa a denominação. Como criança, meu pai, sendo pastor ligado à denominação, nós éramos sempre como uma peça num quadro de xadrez, transferidos daqui para lá, assim que a igreja começava a prosperar, então a supervisão lá em cima, transferiu meu pai. Isso significava toda a família, não importa a época do ano, escola, amigos, para outra cidade, para outra igreja, que às vezes parecia estar falindo. Meu pai começava a levantar oração por Israel, a igreja prosperava. E aí, novamente, as peças do quadro de xadrez eram movidas. Vimos, inclusive, antissemitismo até mesmo dentro da igreja que se dizia amar Israel. Meu pai, sendo meu pai, pastor Sadi Rachevski, que nos anos 60 ele aceitou Yeshua em Curitiba, sendo ele, como é, bastante direto, como israelense, como gaúcho que ele é, ele sempre dizia, eu sou judeu completo. Então, muitas vezes diziam ao meu pai, pare de dizer que você é judeu, você não é mais judeu, senão nós paramos o dízimo. Paravam o dízimo, moramos num tipo de favela, porque pararam o dízimo, outra vez transferidos, e assim eu cresci. Em determinado momento, quando eu tinha quase 10 anos, em 76, a minha mãe faleceu, ela tinha 28 anos, com câncer, e nós éramos 3 filhos. Meu pai se casou de novo, e depois, em 82, que eu fiz muita rebelião, eu fiz a vida do meu pai muito difícil. Sim, como a filha mais velha do pastor, eu me batizei, porque era de praxe ser a filha mais velha do pastor, tem que ser o exemplo para outros adolescentes, então fiz tudo que meu pai pediu. Mesmo assim, eu era muito rebelde. Eu fiz tudo o possível para fazer a vida do meu pai difícil. Não estou orgulhosa disso, eu me arrependo muito disso. Uma das coisas que eu fiz como adolescente, já aos 13 anos, por exemplo, foi começar a fumar no internato luterano, no Rio Grande do Sul. E por que eu falo desse internato especificamente? Luterano, obviamente, com muitos alemães, não estou falando todos os alemães são assim, mas era onde eu estava naquele ano. Muito antissemitismo, foi o que eu senti na carne. Na escola inteira, que eu sabia, porque eu sempre falava que eu era judia, então eu era judia suja, e também sendo filha de pastor, judia, filha de pastor, tudo sujo, era o que me diziam outros alunos. No internato eram alunas e depois tinham os externos. Em toda a escola, que eu sabia, havia outras 2 pessoas que eram judeus. Um professor de biologia, e um aluno, que foi meu colega de escola e sempre nos demos muito bem. Mas ali eu já estava dando sinais de me afastar da fé, começando, por exemplo, com um cigarro. Realmente fiz tudo que meu pai dizia, não faça.
No final das contas, em 81, pouco antes de Israel explodir a usina atômica lá no Iraque, um pouquinho antes disso, eu morava em Curitiba, na casa de uma tia, que me incentivou a vir a Israel. Ela dizia, você não tem o que fazer no Brasil. Vá para Israel, é o teu lugar. Então eu comecei. Ô pai, eu quero ir para Israel. Ok, tudo bem, mas aí Israel foi lá e explodiu a usina atômica, nuclear, no Iraque. Meu pai disse, vai dar guerra, não vai. Em 80, e no final das contas eu voltei a morar na casa do meu pai, no Rio Grande do Sul, onde ele estava na época. E todo esse tempo eu realmente já estava bem longe da fé. Eu não queria nada a ver com a fé, porque eu não queria esse jugo de ser chamada judia, suja. Não, não é para mim. Sofrer antissemitismo é muito pesado para uma criança. É muito pesado para uma criança também ser a filha mais velha de um pai que era viúvo e se casou de novo, ser a irmã mais velha com outros dois irmãos menores, cuidar, defender, e depois outras duas irmãs na época. Foi muito difícil. Então, se ser filha de pastor e judia significa todo esse peso no ombro, não quero saber. Era o que eu dizia, não verbalmente, era o que eu dizia aqui, e no meu coração. Meu coração já estava muito longe da fé. No final das contas, quando eu tinha 16 anos, um pouquinho antes, comecei novamente a incomodar o meu pai, dizer, eu quero ir para Israel. Mas daqui a pouco vai dar guerra, e realmente explodiu uma guerra em Israel em 82, a guerra Shlama Galil, primeira guerra do Líbano. Só que eu disse assim, papai, ou eu vou para Israel, ou eu me caso. E o pretendente era um homem que trabalhava comigo, na época eu trabalhava numa companhia de vendas de porta em porta, era uma companhia funerária, que eu vendia seguro de enterro de porta em porta. Comecei a trabalhar lá com 14, 15 anos, e eu simplesmente comecei a namorar esse jovem, porque para mim era uma forma de sair de casa. Eu, sim, sendo rebelde, eu tinha dificuldades com a minha madrasta, diga-se de passagem que hoje eu a chamo de mãe. Para mim ela é assim uma pessoa excelente, tive uma ótima conversa com ela, isso é o parênteses, né? Nós estamos com muito boas relações, mas na época, sendo adolescente, como se diz, adolescente aborrecente, ou adolescente rebelde, que era o que eu era, eu fazia a vida dela e do meu pai simplesmente um inferno. E eu disse, ou eu caso, ou eu vou para Israel. E esse rapaz que trabalhava comigo, além de ser católico, viciado em álcool, ele tinha 33 anos. Então meu pai se assustou e disse, vai para Israel. E assim eu vim. Em agosto de 82 eu vim para Israel, para o internato também, porque era a possibilidade. Eu vim para o que se chama classe brasileira em Israel, através da Aliat Nor, ou seja, a agência judaica, o programa para jovens, e da Naamat, que é uma organização judaica de mulheres. E realmente foi muito bom. Até hoje eu vejo aquele internato como a minha primeira casa em Israel. E lá eu aprendi um pouco mais da vida, mas também eu me soltei um pouco mais para ser muito mais rebelde do que eu já era. Então, deixei completamente todos, qualquer sinal, qualquer coisa que tinha a ver com a fé em Yeshua, na qual eu havia sido educada. Mesmo assim, haviam coisas que eu não conseguia fazer, mesmo que eu queria, por exemplo, drogas, porque era como sussurro sempre do meu ouvido, as mensagens do meu pai na igreja, falando contra drogas, as coisas, os resultados, e era realmente Deus cuidando de mim.
trazendo à minha memória tudo que eu tinha ouvido quando era criança. Mesmo assim, eu fui muito desprezada por meus colegas na escola, tanto os brasileiros, menos os israelenses, mas principalmente os brasileiros. Eu vim de uma casa humilde, eu tinha que trabalhar para meu sustento aqui. Eu ganhei uma bolsa de estudos, então eu não recebia dinheiro de casa, nem queria, porque eu sabia também a situação do meu pai. Então eu trabalhava limpando a sala de aula, trabalhando horas extras na lavanderia do internato. O internato tinha 600 ou mais alunos. Então, trabalhando na lavanderia, era dobrar e passar os lençóis de 600 alunos, isso fora das horas de estudo, nas horas extras. Horas que era para sentar, fazer lição de casa, eu não fazia lição de casa, eu estava lá trabalhando. Bom, na época, eu falava abertamente para os meus colegas da onde eu tinha vindo, o que meu pai fazia, porque eles diziam: como é que pode ser que você veio para Israel e nunca tem dinheiro e você trabalha para o seu dinheiro? Porque eles vieram de casas, como se diz, muito ricas. Mesmo assim, eles também tiveram que aprender a ser independentes, porque no internato agrícola você tem que ir lá, como é que diz, tirar o leite da vaca, tirar os ovos das galinhas do galinheiro, fazer a limpeza do seu quarto, arrumar sozinho sua cama, eram coisas que os meus colegas não sabiam como fazer. E eu vim de outra casa, de outra educação. Eu trabalhei desde muito cedo, trabalhei em casa também, desde os meus 12 anos. Eu trabalhava vendendo produtos da Avon, de porta em porta, ou ia com meu pai ainda antes, de porta em porta, de negócio em negócio, quando ele vendia calculadoras e máquinas de escrever de uma companhia que eu não lembro exatamente o nome, e esse tipo de coisa, ou seja, já era de muito cedo. Eu trabalhei em lojas de departamentos no Brasil, em Itajaí, na época que moramos lá. Então, eu dava valor para esse tipo de coisa, eu sabia, não tinha medo, não tenho medo de trabalhar, nunca tive. Mesmo também que, para mim, isso significava estar fora de casa, trabalhando, fazendo outras coisas e não só dentro das paredes da casa. Então, aqui em Israel, foi o que eu fiz no internato. E falando abertamente o que meu pai fazia. Meu pai é pastor, ou às vezes, dependendo da pessoa, eu dizia é vendedor de livros, que também meu pai vendia enciclopédias de porta em porta, sendo pastor, para ter sustento. Principalmente nas épocas que pare de dizer que você é judeu, se não cortamos o dízimo, nessas épocas. Então, ele realmente vendia de porta em porta, era vendedor. E foi com ele que aprendi. E aqui, quando eu comecei a dizer, meu pai é pastor, quê? Judeu? Pastor? Como é que pode ser? Não pode ser? Você é uma goia suja, uma gentia suja. E no final das contas, eu entendi que para ficar aqui em Israel, então eu precisava me converter ao judaísmo. Agora, explicando um pouquinho. Se no Brasil ou em outras partes do mundo, nós vemos uma pessoa que o pai é judeu, e também segundo a Bíblia, né? O pai gerou tal, e aquele gerou tal, e é segundo o pai. Segundo a religião judaica, para você ser judeu, não é o seu pai, e sim a sua mãe. A minha mãe era filha de índios bugres, Paraná, ou seja, já de vez, não era judia. Então, é claro que, segundo a religião judaica, eu não era considerada judia. E ainda mais sendo filha de pastor, então eu já era filha de traidor para muitos. E para que parassem de me desprezar na escola, um dia brincando de ser médium espírita, brincando com o espiritismo, foi assim que eu comecei a ter, eu vi que eu tinha força
Eu tinha poder na minha mão, porque eu comecei a realmente ser médium espírita. Depois, muitos anos depois, é que eu entendi que meu pai, antes de aceitar Yeshua, também foi, como muitos judeus, principalmente no Brasil. Meu coração hoje realmente é muito triste ver isso. Mas eu, na época, eu não sabia de tudo isso. Eu vi uma forma de, aqui tem uma coisa que me dá força, que eles têm medo de mim e não me desprezam. Ou talvez me desprezam, mas e daí eu que tenho a força? Então eu fui para esse lado, comecei a ser médium espírita, fazia sessões na escola mesmo, não para os israelenses, para os brasileiros, principalmente. Então, isso me deu, eu senti que me deu um outro, eu não vou dizer um outro nível aos olhos deles, que pode ser que isso não mudou, mas sim, eu senti, eu achei que eu tinha mais poder. Mas aí, quando eu passei da classe brasileira à classe israelense, isso começou a me incomodar. E eu sei hoje que era Deus incomodando, ou seja, falando lá no ouvido, isso está mal. Agora, não só, também o inimigo, porque o que acontecia muitas vezes é, no meio da aula, no meio da sala de aula, estava olhando para o quadro, estava olhando assim para a professora e de repente apareciam imagens dizendo você está errada, ou vou te pegar, ou coisas do estilo bastante que começaram a me dar medo. Agora, sabendo aqui o que eu tinha que fazer, eu decidi não fazer. Então, eu conversei com a psicóloga da escola. O que eu tinha que fazer era orar, né? Mas eu conversei com a psicóloga da escola, que ela também estava em espiritismo. E aí ela me levou a casa de um ator de teatro, na época um ator de teatro muito conhecido em Israel, e ele, junto com uma parapsicóloga, fizeram uma sessão para tentar espantar o espírito que me amedrontava. Só que eu, na cabeça, sabia o que eu tinha que fazer. E eu não queria me render. No final das contas, continuei com aquilo, entrei mais a fundo, também terminei com a conversão, ou seja, segui adiante com a conversão, saí da escola, porque eu já tinha terminado os estudos. Nesse ínterim, nesse tempo também, a minha irmã, uma das minhas irmãs chegou a Israel, eu fui a monitora, fui a líder dela na escola, depois eu saí, eu conheci um rapaz que trabalhou no mesmo jornal que eu era secretária, ele era o vendedor, era da parte de marketing no jornal, e ele era religioso, não daqueles ortodoxos de roupa negra e tudo, é aqueles que usam a kippah, o solidel de crochê, e Bnei Akiva, ou seja, são nacionalistas, são contra qualquer acordo de paz com os palestinos, explicando um pouquinho o que significa a diferença, servem no exército, chegam a altíssimos postos no exército como comandantes, etc. E ele era religioso, ele havia estudado numa yeshiva, ou seja, numa escola rabínica, não para ser rabino, simplesmente uma escola, um colégio que, em vez de ser um colégio comum, como eu tinha estudado, ele estudou num colégio religioso, nacionalista, dirigido por rabinos, e os professores na escola, inclusive de matemática e de gramática em hebraico, história, etc., etc., eram, na maioria, ou rabinos ou simplesmente religiosos, muito religiosos. Então, foi assim que eu conheci ele. E aí eu me tornei mais religiosa que ele. No final das contas, nos casamos e ele começou uma empresa que foi à falência, logo do princípio, e ele começou a deixar a religião antes de mim. No momento que ele acendeu o primeiro cigarro no Shabat, que foi que eu disse? Escute bem. Ele vai ser como o meu pai.
foi o susto que eu levei. O outro susto que eu levei, lembra que eu falei de Allan Kardec antes? Encontrei em casa, não sei como, da onde veio, um livro de Allan Kardec, que era conversas entre um homem e os espíritos, eram perguntas e respostas. Estava em português. E nessa busca que estávamos com o casal, tanto o meu ex-marido, hoje é ex-marido, ele disse assim, procura aí se tem a pergunta quem é o Messias. Eu falei, não vou procurar. Aqui eu sabia. Procurei, encontrei a resposta. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Aí eu não queria dizer a resposta. Ele falou, o que está escrito? Porque está em português. Ele não sabe português, ele é israelense. Aí ele pegou o livro e viu as letras, né? Porque em inglês ele sabia, mas qualquer um reconhece o nome, mesmo sabendo só inglês. E foi talvez o segundo choque que eu recebi naquela época. Agora, com tudo isso, o que tinha acontecido? Nessa época, mais ou menos, da falência do negócio e tudo, nós realmente o negócio faliu e tivemos que deixar o apartamento e ir morar com os pais dele em outra cidade. Os pais dele, religiosos, etc. Num final de semana ou numa semana de verão, nós saímos de férias do trabalho porque a empresa fechou, começamos a trabalhar em locais. Eu era secretária, há anos trabalho como secretária. E ele trabalhava num banco. Saímos de férias no Mar da Galileia. No Mar da Galileia, nós colocamos a nossa tenda assim, perto, né, do mar. E como várias outras pessoas, havia uma família não muito longe da gente, mas uma família barulhenta, e cantavam e davam gargalhadas. Aí eu fui escutando um pouquinho, e eu estava escutando espanhol. E escutei um pouquinho mais quando eles cantavam, e não é que eu reconheci hinos, corinhos, canções em espanhol, que eu conheci em português da igreja. De toda forma, por eles serem latinos, começamos a conversar, etc. E realmente a alegria deles era contagiante. Eu já vou falar o nome deles, porque qualquer pessoa que veio a Israel, principalmente se você veio em grupo, você conhece o lugar onde eles moram e você conhece a pessoa. Ele é venezuelano e fala muito bem português, ele é guia turístico. O nome dele é Salo Capusta. E ele mora no Moshav da Shmoná. Na época eu não conhecia. A esposa dele é uruguaia, Olga. Mas nos demos muito bem. E com eles havia uma outra família, o pastor que estava aqui na época, morando aqui, colombiano, enfim, um grupo enorme de latinos. E nós, sendo latinos, a gente sabe que latino é feliz, é contente, e principalmente sendo seguidor de Yeshua, discípulo de Yeshua, nós somos muito felizes. Nos aproximamos, levamos a nossa cozinha, ou seja, toda a nossa comida levamos para a cozinha, para a barraca, para a tenda deles, que servia de cozinha, e assim passamos todo o resto daquela semana juntos. Eles falando de Yeshua e eu dizendo, já ouvi tudo isso porque eu cresci na igreja, me deixa em paz. Eu ouvi Vini, Vini, Vite e não quero saber. Mas quem ficou interessado, quem ficou tocado, foi quem na época era meu esposo. E ele fazia muitas perguntas. Como é que pode ser? Um judeu crê, né? E Salo, sendo judeu da Venezuela, etc., falou muito com ele. E eu não queria saber de nada. Deixa em paz que eu conheço. Eu era muito arrogante. E no final das contas, quando voltamos daquela semana, os pais do meu ex-esposo disseram, vocês têm que sair daqui porque
uma pessoa viu vocês fumando no sábado, no shopping. Então, vocês estão expulsos dessa casa. Então, foi a ótima oportunidade. Saímos daquela casa, fomos morar em outra cidade, e o meu ex-esposo continuou aprendendo, escutando mais, e eu não queria escutar nada, e ele continua escutando, e eu acho que também foi, de repente, a forma de Deus direcionar as coisas. Eu não fiz a vida dele um inferno, mas eu também não queria escutar. E nós morávamos em Rishon LeZion e viajávamos a Yad Hashmonah, que é próximo a Jerusalém, quase todo final de semana. Nós tínhamos um carro, e é importante esse carro, tínhamos um carro que era daqueles que foram fabricados aqui nos anos 60, uma coisa assim, um carro que se chamava Susita, aqueles carros que eram feitos o chassi do carro, a parte de fora, era feita de fiberglass. E quase não haviam carros nas estradas daquele tipo. Eu sei que viajamos muito para Yad Hashmonah, subindo a montanha para a direção de Jerusalém. No final das contas, foi em Rishon LeZion com outra família de sul-americanos, de argentinos, os dois, que o meu ex-esposo aceitou Yeshua. E na semana, foi em Yom Kippur. E nessa semana, nos dias entre Yom Kippur e Sukkot, eu fiz a vida dele um inferno. Foi muito difícil. Realmente não queria ouvir, e eu debochava, e no final das contas eu gostava de estar com aquele pessoal lá de Yad Hashmonah. Vamos outra vez, era uma vigília, nós sabemos que sul-americanos a gente gosta de vigília, orar toda noite, e éramos, eu acho que umas 20 pessoas num bunker, num abrigo antiaéreo lá debaixo, no subterrâneo, em Yad Hashmonah. E o pastor colombiano me disse assim: "Puedo orar por ti? Posso orar por você?" Pode, o que eu tenho a perder? Pode. Aí ele orou. E ele disse assim: espírito de morte, ele disse em espanhol, vou falar em português. Espírito de morte, espírito de medo, espírito de rebelião, sai daqui no nome de Yeshua. Eu comecei a chorar e eu disse: me rendo. Mas tudo bem. Quando saímos de lá, foi andando assim dos trilhos, né, do bunker para a casa onde a gente ia dormir. Então, o pessoal que estava de guarda disse assim para mim, eles já me conheciam, né? Você acaba de aceitar Yeshua. Aí, como é que você sabe? Porque sua cara está brilhando. E eu senti realmente que foi um jugo muito forte que caiu de mim. Eu senti realmente mais leve. Eu senti que eu voltei para casa. Ou melhor dito, eu voltei para onde eu sempre tinha que ter estado, do local da onde nunca devia ter saído. Debaixo das asas protetoras de Yeshua. E claro que quando eu escrevi para o meu pai contando isso, foi, como disse ele, foi como o bálsamo do Gileade para o meu coração, porque ele estava passando uma crise, estava passando um momento muito difícil, e quando ele recebeu essa notícia, não havia mais feliz que ele. Então, é claro, isso também incluiu uma série de pedidos de perdão para muita gente, começando com meu pai, pela rebelião, pelas coisas horríveis que eu falei a ele, que eu escrevi a ele quando eu estava afastada de Yeshua, e as coisas que eu culpei ele de ser traidor, e todas as mentiras que a gente escuta de quem é contra Yeshua. Então, não. Quem é judeu de nascimento e crê em Yeshua não é traidor. É o judeu mais fiel que pode haver. Por quê? Porque reconhece o Messias judeu. Ou seja, se você é judeu e crê em Yeshua, mesmo que ainda não verbalmente, mas você já entendeu aqui, você não é traidor.
Você é o judeu mais fiel ao Messias judeu, porque Yeshua é judeu. Mais uma anedota, eu vou contar muito do meu pai, porque meu pai, você já entendeu. Meu pai é muito importante aqui. Uma coisa que aconteceu com ele, é que, graças a Deus, não aconteceu comigo, mas eu não sei o que eu faria. O meu pai sempre diz que mesmo que Hitler conseguisse, com seu plano diabólico de destruir todos os judeus da face da terra, ainda haveria um judeu sentado à direita do trono de Deus. E esse judeu é Yeshua. Em duas ocasiões diferentes. A segunda, vou começar com a segunda, que eu vi em vídeo. Ele falou isso numa igreja na Bahia, quando pediram para ele vir falar sobre Israel. Uma igreja bastante grande, acho que havia umas 2.000 pessoas. E o resultado foi tantos gritos de glória a Deus, aqueles bem altos, tantos aleluias que ficou arrepiada só de lembrar. Mas a primeira ocasião que ele disse isso foi no Rio Grande do Sul. Também foi numa igreja. Foi numa igreja luterana. Quando ele disse isso, o que ele viu simplesmente o fez agarrar a Bíblia, agarrar a pasta dele e sair correndo, porque era uma igreja luterana e queriam bater no meu pai. Então ele saiu correndo porque ele sentiu que iam linchar o meu pai, que iam bater nele. Que reação teria você? A segunda ou a primeira? Você que é cristão está vendo isso. O que você acha? E você que é judeu? Você? E você? Yeshua é o Messias prometido para nós, para o nosso povo. Porque olharam para ele, aquele a quem, traduzindo literalmente do hebraico, aquele ao qual esfaquearam. Essa é a tradução. Beibito elav et asher dakaro. Então, olhemos para aquele a quem nós mesmos esfaqueamos. Não você pessoalmente, não os nossos pais pessoalmente, mas nós com os nossos pecados. Não é erro. É erro chamado pecado de erro. Isso é invenção meio atual. Quando nós não estamos na linha daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer que nós façamos, segundo o hebraico, pecado, é quando nós perdemos o objetivo, o alvo. Lertieta matará, perder o alvo. Então, voltemos para o alvo, voltemos para aquela casa da onde nunca deveríamos ter saído. Obrigada por escutar. Eu sou Raquel Rachevski Scapa, de Israel.